mês de agosto. Vocês viram aí o aqui, nem sei, cartas do mês de agosto, certo? Então eu fiz a minha homenagem a quem? Iemanjá, Nossa Senhora da Glória, né? E Omulu, que é o dono do pedaço, né? Todos os centros, todos os lugares homenageiam agosto como o mês de Omulu. Mas eu não podia deixar de falar nesse orixá, nesse orixá do africanismo, que no Brasil recebeu o nome de candomblé, que é Oxumaré. Maravilhoso! Toca a vinheta, que eu vou falar dele já já. Então vamos lá. Oxumaré. Bem, é muito interessante, né? Como que o nosso Brasil, né? Eu não sei se isso acontece em outros países da América Latina, mas todos os países onde os negros africanos vieram, cada um tem a sua peculiaridade, desde o nome diferente até a peculiaridade de acordo com as crenças locais. Como, por exemplo, os negros africanos que vieram para a América Latina, eles se misturaram drasticamente ou rapidamente com os indígenas. Em vez deles se misturarem com os espanhóis, que a América Latina foi toda colonizada pelos espanhóis, eles se misturaram na sua cultura com a América Latina, na América Latina, com os indígenas. No Brasil, como vamos dizer, a colonização foi portuguesa, completamente diferente da colonização espanhola, porque os espanhóis ele recebiam até como se fosse dinheiro ou facilidades para eles virem colonizar a Espanha. Quer dizer, a Espanha vir colonizar a América Latina. Então, eles não vieram maciçamente como os portugueses. Os portugueses, além de mandarem todos os seus degredados, mandarem todos os... na época das feitorias, na época das capitanias hereditárias, todos esses senhores eram de Portugal. Então, eles vieram em massa, quando o Brasil foi descoberto e depois foi dividido em capitanias hereditárias, eles vieram maciçamente, porque era a terra que eles almejavam, porque lá em Portugal eles não eram nada, aqui eles eram muita coisa, certo? Então, quando trouxeram os negros para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar e depois para a mineração, eles se integraram não só com os portugueses, mas também com os indígenas, diferente da América Latina, que eles se integraram basicamente só com os indígenas. Então, uma mistura muito grande do negro com o indígena na América Latina, diferente da gente aqui, certo? Então, surgiram muitas lendas em relação a esses orixás que os negros trouxeram da África. Então, a lenda que pega Oxumaré é que ele seria filho também de Nanã, assim como Omulu, certo? Então, eles seriam irmãos, e Nanã teria abandonado. Assim como abandonou Omulu, entregou ele para Iemanjá, o Iemanjá que recolheu Omulu e salvou ele, limpou ele, acolheu ele, a mesma coisa aconteceu com Oxumaré. Ele foi abandonado por Nanã, mas Orumilá, que é o deus dos africanos, né? Orumilá, todo mundo pensa que o africanismo, que os orixás são deuses. Não. O africanismo ele tem um deus só, que é Orumilá, né? Então aí Orumilá, com pena de Oxumaré, por que ele foi abandonado? Porque ele nasceu sem perna e sem braço. Ele nasceu como se fosse um formato de uma serpente, certo? A serpente da onde? Da sabedoria, a serpente do movimento, a serpente da transformação, porque a serpente, ela é a pura transformação, porque ela larga a sua pele, ela muda de pele a hora que ela sentir necessidade. Então, Orumilá, com pena de Oxumaré, o que fez? Transformou ele no orixá mais bonito entre todos os orixás, que é o arco-íris. Então, a representatividade de Oxumaré ele é uma serpente
que é o dono da sabedoria, da transformação, das mudanças, um orixá de movimento importantíssimo e, ao mesmo tempo, ele é o senhor do arco-íris. Ele traz todas as águas do céu para o mar, para o reino, inclusive, de Xangô, porque a terra é considerada a terra do rei Xangô, certo? Então, olha, num ano de Xangô, com Orumilá trazendo toda essa harmonia, toda essa sabedoria, justamente num mês difícil, tem tudo a ver. Agosto é o mês mais difícil do nosso calendário por causa de milhões de coisas, de milhões de acontecimentos ao longo da história no mês de agosto. Então, por isso que é um mês carregado, é um mês pesado, é um mês de muita doença, e por isso que tem o Omulu, que ele é da cura, certo? Então, tem a mãezona Iemanjá que segura todo mundo, tem o Omulu que faz essa benemérita, que ele é da cura, e o Oxumaré, que é o movimento. No sincretismo, Oxumaré pega São Bartolomeu, que é dia 24 de agosto. Um dia fatídico também para nós aqui no Brasil. Ligações políticas incríveis nesse período, tá? Então, São Bartolomeu, ele é no sincretismo, quando eles usavam... O que é o sincretismo? Eles camuflavam os seus orixás junto com as festas que eram feitas, as festas portuguesas, certo? As festas católicas. Então, maravilhoso. Então, Oxumaré é tudo de bom. Ele também, como ele é da floresta, porque a serpente é da floresta, ele também é considerado o rei da fartura. Ele é fartura também, ele é movimento, ele é prosperidade, ele é ouro, ele é abundância. Ele também traz essa ideia de abundância junto com Oxóssi, que também é da floresta. Então, o que é floresta? Natureza. Então, meus queridos, vão para a natureza, fiquem descalços, peguem muito ar puro, seja da floresta, seja da mata, seja do campo, seja das águas, seja da praia, da onde for. Peguem bastante axé, bastante coisa pura, vitalidade na natureza, que era para que vocês possam se fortalecer, se curar emocional, espiritual, para seguir o caminho para a gente pegar essa reta até o final do ano. Ok, meus queridos? Maravilhoso! Então vamos lá. Ela, maravilhosa, Santa Sara querida. Tu que és a única santa cigana no mundo, tu que sofreste todas as formas de humilhação e preconceito, tu que fostes amedrontada e jogada ao mar para que morresse de sede e de fome, tu sabes o que é o medo, a fome, a mágoa e a dor no coração. Não permita que meus inimigos zombem de mim ou me maltratem. Que tu sejas minha advogada diante de Deus. Que tu me concedas sorte, saúde e que abençoe as nossas vidas, a vida de toda a humanidade, porque nós estamos precisando e vamos precisar muito. Aqui, ó, muito. Aqui, queridos. Então, estamos abençoados por Santa Sara, maravilhosa. E aqui hoje o cristal é citrino, né? Os 4 elementos, fogo, água, ar, terra. O cristal é citrino e ametista, tá? Ametista. Vamos ao Osho para ver o que o Osho vai falar dos meus consulentes, dos meus seguidores, que vão escolher nessa linda mesa em homenagem. Estão vendo que eu quis mudar para ficar aqui na mata, na minha floresta, que eu tenho uma mini floresta em casa, que eu amo essa floresta, ela é tudo de bom para mim. Então, tenho uma floresta em casa também, nem que seja uma mini floresta, mas tenho sempre plantas, animais, é muito importante na casa, porque faz uma excelente limpeza na casa, ok? Semana de 3 a 9 de agosto, certo? Então, começando com essa homenagem ao Oxumaré no início do mês, porque vem muita coisa boa por aí, certo? Então, que vocês se fortaleçam. Vamos lá, Osho, para quem escolheu o primeiro montinho, ametista, tá? E para quem escolheu o segundo montinho, que é citrino, certo? Vou tirar daqui, porque hoje
eu estou apertada na minha mesa. Mas o conselho vai ser dado pelo o baralho da terapia alternativa, tá? Que também são todos os orixás, certo? Inclusive, tem a possibilidade de ter o dia e a noite aqui, que é para saber se a sua melhor performance vai ser pelo dia ou pela noite. Também tem essa performance. Vamos começar pela ametista. O bobo é o louco, mudanças e criatividade. Maravilhoso. Então, o louco é seguir o caminho, o louco é o cara se jogar. O louco é ele pegar a mochilinha dele com o que é mais importante e se desapegar do resto, tá? Se desapegar do resto. O louco pode até ser irresponsabilidade, porque ele está quase caindo no abismo e ele não se dá conta disso. Tem sempre um cachorro atrás dele para puxar ele nas situações difíceis que ele se encontra. Então, o louco, ele ao mesmo tempo que ele pode ser irresponsabilidade, pode ser desapego, ele se soltar, largar tudo e ir adiante. Mudanças é a roda. Então, ao mesmo tempo que você está lá em cima, você pode estar lá embaixo. Ao mesmo tempo que você pode estar lá embaixo, você pode estar lá em cima. Então, muito cuidado. Quando você estiver lá embaixo e quando você estiver lá em cima. Quando você estiver embaixo, não perca a esperança. Quando você estiver em cima, cuidado com o que você está fazendo, porque a colheita é obrigatória, certo? A semeadura não, mas a colheita é obrigatória. E a criatividade. A criatividade é a mulher a imperatriz, a mulher poderosa. Então, vai ter mudanças, esse louco vai se jogar para uma mulher. Ou então ele vai ser a própria mulher. Porque ele pode pegar as características dessa imperatriz. Uma mulher poderosa que sabe o que quer, que vai à luta e que consegue tudo o que quer. Inclusive, largando tudo para trás. Inclusive, enfrentando altos e baixos. Caramba, que espetáculo! Se for uma mulher ou um homem com alma feminina que escolher esse montinho, vai à luta, meu cara. Vai à luta que tu vai muito bem. Vamos lá. Baralho cigano da floresta. As flores, o jardim, a foice, a casa, a cruz, a mulher e as duas que quiseram sair. O urso e o chicote. Opa, maravilhoso. Então, ó, aqui tá facílimo, olha só. O homem e a mulher já tá aqui. Quer dizer, o urso, que é uma pessoa difícil, que está sofrendo uma influência, pode ser uma magia que foi feita para ele, tá? Já de cara, o urso com o chicote é uma magia. Ou ele está na magia de uma pessoa difícil, preponderante, orgulhosa, vaidosa, não querendo dar o braço a torcer para esta mulher, ou então ele pode estar sofrendo uma magia em cima dele, tá? Uma magia em cima dele, para que ele não vá realmente para esta mulher. Por quê? Porque tem um corte. Tem um corte aonde? Na casa dele, que teve o quê? Um sofrimento, uma amargura, uma tristeza, alguma coisa difícil. Só que a espiritualidade, são as flores, é nanã, calmamente esta pessoa ou este casal vai ter um encontro, o jardim, vai ter um encontro para conversar. Para conversar, para se acertar, alguma coisa assim, tá? Então, ó, vai ter um encontro que foi cortado, houve um corte nessa união, houve muito lamúria, amargura, tristeza, ou então choque, ou por causa de algum afastamento para este casal. E este casal pode estar ele sob a influência de magia, ou então ele está numa magia de uma pessoa orgulhosa não querendo dar o braço a torcer. Ok? Maravilha? Vamos agora ao baralho da Esmeralda. Vamos ver o que a Esmeralda vai dizer ou vai complementar para este casal. Então vamos lá, cegonha, as flores, mas aqui aqui é Nanã e aqui é a Oxum. Xangô, a espiritualidade, a torre, a casa repete, o cão e aqui o sol. Então, não começamos por aqui, Então, ó, esta pessoa, esta mulher, é o cão fiel. É uma pessoa que pode ter total confiança, é o cão fiel, é uma pessoa que está lutando para ser amiga, ou ser companheira, ser parceira
seria uma excelente companheira, parceira para este urso, que é uma pessoa difícil. Mas se ele está sofrendo influência de magia, ele também está se esclarecendo sobre isso. Se ele também está se esclarecendo, pode ser ele se esclarecendo sobre ele ou sobre uma magia que foi feita para ele. Então, há um sofrimento na casa dos dois ou de um só. Mas a espiritualidade confirma que Xangô está na plota. Se Xangô está na plota, é porque vai ter justiça em relação a esse afastamento. Então, realmente, vai ter um encontro aqui de alegria, de felicidade, um encontro feliz para esse casal se acertar e renascer. Renascer e começar de novo. Então, lentamente, vai ter um renascimento, um florescimento. Nanã dizendo que vai devagar, com calma, paciência, porque isso aqui vai florescer. Então, esse relacionamento vai surgir das cinzas. E aqui, esse corte que foi feito, o Xangô está fazendo justiça. Então, as coisas vêm certas, vão ocorrer certas, porque a espiritualidade está presente nessa união, e aqui vai ser desfeito essa qualquer possibilidade negativa vai vir ser esclarecida. Porque o sol está aí para esclarecer. Então, vamos lá. Vamos agora o que o tarô vai dizer sobre essa situação. Tarô, a torre, repete. O imperador, olha ele aí, a pessoa, o difícil. Justiça de Xangô, perfeito. A lua é a lua. Aqui é o sumo sacerdote, o enforcado e a temperança. Excelente. Então, nós não dissemos que esse imperador aqui, que é o urso é esse imperador. Ele não está sofrendo magia, mas ele está se esclarecendo, então, pacientemente, ele está sendo curado. Curado de alguma coisa do passado, alguma tristeza, alguma amargura, alguma coisa que deu dó, alguma coisa que marcou muito ele, que ele está medroso de arriscar de novo. Ele passou realmente por uma situação difícil, ou ele ainda está passando por uma situação difícil, que é o enforcado. Ele, vamos dizer, precisa mudar o foco dele em relação a esta mulher. Ele precisa mudar o foco, não assim, não numa espécie de prevenção. Ele não fique prevendo que ele se jogue para esse relacionamento, porque a responsabilidade é de cada um, não é de nenhum nem do outro, certo? É um relacionamento que é o Papa, confirma, é um relacionamento que teve desgaste, é um relacionamento que foi cortado, mas está sendo feita a justiça e as coisas negativas vão vir à tona. Então, tem uma química entre esse casal muito grande, tem uma ligação espiritual muito grande. Esse imperador realmente é uma pessoa difícil, inflexível. Ele está na torre sozinho, analisando, pensando, esclarecendo o que é isso aí, mas tem renascimento e tem mudança. Vai ser feita a justiça por Xangô e esse corte é temporário, não é por muito tempo, porque claramente vai ter um encontro para ver uma conversa e vai ter um florescimento. Então, ó, bate, que é o bobo, que é o louco, que esse senhor vai se lançar, vem mudanças por aí, ó, não é à toa que ele está na torre, mas tem florescimento, tem esclarecimento de justiça por Xangô na espiritualidade, é a mudança, e também ele vai se jogar para a imperatriz. Então, exatamente o que as três baralhos falaram, exatamente o que os três baralhos é o que o Osho falou desde o início. Então, tem uma mudança assim para acontecer, essa pessoa vai se jogar para essa imperatriz. Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Aqui está formado, eu vou falar o dia a dia e depois vou dar o conselho, qual é a proteção que esta pessoa vai ter durante a semana ou pode recorrer com o baralho da alternativa, terapias alternativas. Então, vamos lá. Hoje, domingo, né, dia 3, o negócio está perdido. Então, já era. O cara está na torre, ele pensa em florescer, em recomeçar ou se comunicar, alguma coisa assim, mas não fez nada. Amanhã ele ainda está vaidoso lá naquilo, ou então pensando, na segunda-feira, pensando que ele poderia se comunicar para fazer ou resolver alguma coisa. É cortado na terça-feira por causa, pode ser que ele tenha problemas, pode ser que essa pessoa tenha problemas ou tenha que resolver outras situações,
Por isso que está um corte, entendeu? Ele pode pensar, mas está cortado na terça-feira. Na quarta-feira ele está saudoso, a espiritualidade revendo tudo isso que ele poderia fazer ou não fazer. Aqui diz que esse relacionamento que deixou marcas e glória, ele ainda revive esse relacionamento na quinta-feira. Na sexta, ele toma consciência do sacrificado que está a outra pessoa e ele, no mínimo, no sábado, ele vai tomar uma atitude. Então, ele vai se esclarecer, vai se iluminar, vai sair dessa situação difícil, porque a temperança, a própria espiritualidade, está dando caminhos e cura para ele. Então, é uma semana ainda de inércia, porque é uma semana de lua crescente. É uma semana de lua crescente. Então, as coisas estão crescendo, as coisas estão se iluminando, as coisas estão se esclarecendo para dia 9 virar lua cheia. Aí, não tem para ninguém, né? Lua cheia é o máximo, é aquilo que você tem que fazer o melhor possível. Vamos ver qual é o conselho, a proteção que essa pessoa pode ter. Opa, Oxóssi. Então, ó, nada melhor. Oxóssi e Oxumaré, olha aí, os homens da mata. Tá vendo? Os donos da mata. Então se revigore. Vá para a mata, fique descalço, ou vá para a praia, alguma coisa que você entre em contato com a natureza. Abundância. Oxóssi e Oxumaré é prosperidade, abundância. Mudanças e transformações. Então é uma semana altamente forte, altamente que você vai se conscientizar de muita coisa e vai ter muitas oportunidades grandiosas para você. Ok, meu consulente? Tá tranquilo? Os 4 baralhos falaram a mesma coisa e, inclusive, a ametista é a pedra da mudança, da transformação. No momento que você tiver qualquer dor, coloque uma ametista na cabeça, no lugar da dor, sei lá, em qualquer lugar, e peça uma chuva. Pense numa chuva de ametista, numa chuva de roxo quando você estiver tomando banho. Isso tudo é importante. Ok? Ok, meus queridos? Então, tá dado o recado da semana de 3 a 9 para quem escolheu a ametista e vamos para o outro montinho. Vamos nós, para quem vai escolher o citrino. Citrino. Ok? Vamos lá, o Oxo primeiro? Vamos lá, Oxo. Deixando ir, relâmpago e harmonia. Então esta pessoa está em busca de harmonia, de cara, está em busca de harmonia. Só que está deixando a vida me levar, está deixando as coisas acontecerem. Está em busca de harmonia e está parado, deixando os acontecimentos fluírem. O que vai acontecer? De repente, um relâmpago, quer dizer, uma surpresa, alguma coisa vai pegar essa pessoa com as calças na mão. Certo? Então, ó, se você quer harmonia, que você quer paz, que você quer chegar a algum lugar, se mexa, porque nada cai do céu, só chuva, tá? Então, você mentalize o que você quer, joga para o universo, mas se mexa, para você conseguir o que você quer, seja um emprego, uma casa, um carro, um amor, um afeto, uma união, uma harmonia de família, não importa. Você tem que se mexer para você conseguir o que quer, certo? Então não deixa a vida me levar, porque a vida vai trazer frutos que você talvez não vá gostar. E o relâmpago, que é a coisa, a surpresa, a coisa de repente, algum acontecimento que você não está esperando, que você vai ser fuzilado por aquilo ali. Ok? Então, tá dado o recado do Oxo, sem problema nenhum. Vamos ao baralho cigano, Santa Sara. O mensageiro, Nanã, que é o ramalhete, a carta, o homem, o coração, os pássaros e a raposa. Excelente. O homem já está de cara aqui, ó, no meio do processo. Então, este homem, pode ser um homem ou uma mulher, não importa, tá? Ou um homem de alma feminina, uma mulher de alma masculina, não importa. Então, esse personagem aqui é uma personagem que ele está com sentimentos puros e sinceros. Sentimentos puros e sinceros para este homem.
ok? Então, ele está pensando num relacionamento. Pode até que ele não esteja, mas ele está pensando num relacionamento. Mas ele está parado na plota, esperando uma oportunidade. Então, pode ser bom, pode ser mal. Vamos ver. Ele está esperando uma oportunidade para quê? Para se comunicar. Mas ele é lento, devagar, quase parando, que é nanã. Devagar, quase parando. Cauteloso, é uma coisa assim do outro mundo. Mas o mensageiro vai dar uma sacudida nessa pessoa. Então, a qualquer momento, vai ter um movimento que esta pessoa não está esperando e que vai fazer com que ele se sacuda e se levante e vai à luta, tá? Por quê? Ele não está deixando a vida levar? Mas ele não está em busca de harmonia, de solução para alguma coisa? Então, ó, o mensageiro vai dar um sacode nele. Vai ter um sacode para ele agir alguma coisa. Vamos ao baralho da vovó cigana para ver o que a vovó cigana vai dizer sobre esta pessoa. A criança, o anel, o sol, a âncora, o caixão, a foice e o chicote. Então, vamos lá. Duas interpretações. Não comecei pelo homem, certo? Olha lá. O homem, confirma ele amoroso, cheio de amor para dar, com sentimentos sinceros, mas ele está em mudanças, e transformações, e houve um chicote, quer dizer, houve uma magia para cortar ele, para tirar ele de alguma pessoa ou deste relacionamento que está aqui. Então, foi feita uma magia para esse corte acontecer. Só que ele está se esclarecendo quanto a este relacionamento, 2 vezes. E ele está pensando em alguma coisa mais segura, algum fortalecimento, alguma coisa mais firme. E ele está o quê? Florescendo. Começando de novo. Então, tem pureza de sentimentos, tem pureza de iniciativas, de atividades, só que ele ainda está parado. Ele precisa se movimentar, senão as coisas não vão andar. Tarô. A estrela, o imperador, olha ele aí. A torre, o louco, repete, olha lá o louco, o carro, a roda e o mago. Então, olha lá, o imperador, ele está onde? Na torre, sozinho, parado, tá? E o mago, então ele está pensando em tudo isso que tem para acontecer. Tudo isso que está acontecendo, tudo, ele está reavaliando tudo. Só que ele tem proteção da espiritualidade, que é a estrela, que está fazendo cura para ele, está dando a cura para ele de algum relacionamento anterior, ou algum medo, alguma situação difícil que ele passou. Essa espiritualidade está dando cura para ele, e ele está fechado lá quietinho, mas ele vai se lançar. É o louco com o carro e a roda, de repente esse cara vai para a luta, ele vai correr atrás. Então isso é muito bom. É sinal de que ele vai sair desse deixando ir, ele vai partir em busca dessa harmonia, e o relâmpago é isso aqui, ó. 3 cartas de movimento, que mostra que é essa daqui, ó, a primeira. Então, vai ter um movimento, sim, entendeu? Muito bom movimento. Ele realmente vai se transformar, que é a morte, o caixão. O caixão corresponde no tarô à morte. Confirma que ele está em busca de segurança. Ele está em busca de segurança. Confirma que ele está sozinho na torre. Porque ele está pensando muito, o mago. Perfeito? Perfeito, perfeito. Então ele está em mudança, ele está sozinho, ele está avaliando tudo, está passando a vida dele a limpo, está se curando de alguma situação que mostrou medo nele, mas ele vai se lançar, ele vai sair dessa zona de conforto, porque de repente esse relâmpago vai dar um chacoalho nele e ele vai dar um jeito dele se mostrar, ou mostrar o que ele quer, ou partir para essa confirmação dessa aliança. Se ele quer,
que ele se esclareça logo e vá à luta, porque senão a fila anda. Vamos nós. Beleza pura? Então, olha lá. Hoje, domingo, já era. Ele tá cheio de ideias lá, analisando e tal, numa boa, pensando em se movimentar. Amanhã, ele realmente, na segunda-feira, ele começa a se movimentar ou vai ter alguma comunicação, alguma coisa. Vai sair dessa torre, que ele está se esclarecendo e vai se comunicar na terça-feira. Segunda ou terça-feira, esse cara se comunica, tá? Aí ele vai se lançar. Na quarta-feira, ele vai se lançar mudado, com sentimento, em busca de certeza, de vitória. Vai sair dessa exclusão, dessa torre, dessa foice, não vai deixar isso contaminá-lo e vai partir, sim, para esse relacionamento. E aqui o mago é 1000 ideias. 1000 ideias estão surgindo com ele pensando muito bem, e ele está na plota com essa raposa. Ele está esperando a oportunidade para ele se declarar, ou se esclarecer, ou partir para uma nova aventura, ou realmente estar em contato com essa pessoa que ele tem sentimento. Maravilhoso! Show de bola! Bateu certinho os quatro baralhos. Agora vamos ao tarô terapêutico para saber qual é o orixá que possa estar na proteção dessa pessoa que escolheu o citrino. Além de Oxumaré, né? Além de Omulu e Iemanjá. Erês. Excelente. Excelente. Criança beijada. Seja no Umbanda ou no Candomblé, Erês. Criança beijada. Então criança é pureza. Criança está aqui, ó. É pureza. Maravilhoso. Não tem relacionamento melhor do que uma coisa pura de sentimento. Pensamento genuíno, sentimentos genuínos. Excelente. Então, se ele tiver essa clareza, peça às crianças, peça a beijada, peça a criança dele interior para que ele possa tomar a decisão certa, para que ele vá na direção certa, para ele se tocar e ser feliz. Maravilhoso! Meu Deus, que coisa tranquila! Uma jogada altamente leve, altamente tranquila e altamente esclarecedora, certo? Que Oxumaré, na sua grandiosidade, possa proteger a todos que estão me seguindo, meus admiradores, meus amigos, parentes, todo mundo que está nessa vibe, que a gente possa estar na proteção de todos os orixás. Oxumaré, que possa nos dar essa tranquilidade, Santa Sara, os baralhos, os cristais, os 4 elementos do povo cigano e até para a semana. Fiquem com Deus.